Até voltando para Manaus aqui rapidinho, assim, numa trajetória que você está saindo. Eu estou nos Estados Unidos, estou na Europa, e aí vem para Manaus, mas ainda tem uma questão de distanciamento, porque eu não vivo aqui. E agora também não tinha um espaço como esse para agregar. Então tinha sempre essa questão da dependência do Estado, ou da prefeitura, ou dessas coisas aí que não. A gente, tudo bem? Que a gente ficava sempre dentro dessa. Então formava os guetos, os grupinhos, e aí ia para cá, e eu vou ligar, estou fora disso, eu quero evoluir. Então, fora a gente está tratado como um artista que está com uma proposta, e independente do que é o Estado, do que o Estado está procurando. E quais são os projetos do futuro, Arnaldo? Olha, no momento eu estou com um projeto com a TV Globo ainda, são 14 novelas contínuas sem sair do ar. Hoje, por coincidência, eu estou na reprise de Caminhos da Índia, estou em Paraisópolis e estou em Babilônia. Eu acho que é uma coisa que pouca gente aqui, a própria imprensa também, a gente tem uma boa relação, mas ela não divulga muito. É como se você faz um sucesso lá fora, as pessoas não se incomodam um pouco, então não dão ênfase. Por exemplo, é muito mais fácil o cara dar valor para um lutador de MMA do que para um artista. É muito mais confuso essa relação, não que eu tenho nada contra o esporte, mas eu acho que o trabalho, a função da arte, ela é muito mais educativa do que a porrada. Essa comparação não é para ferir ninguém, é para que a própria relação da prefeitura, o próprio Estado, comece a perceber que faz muito tempo que não se muda o acervo dessa cidade. Uma pinacoteca, o município precisa de uma grande pinacoteca, entendeu? E abrir espaço, isso aqui é uma questão de coragem. Que é muito bacana, né? É. Entrevistas mais desejadas ao longo do programa D&D. Nós temos 10 anos de programa e eu esperei ao longo desses últimos 10 anos para poder entrevistar esse cara, que é um artista fantástico, um representante muito querido da arte do Amazonas em todo o Brasil e no mundo inteiro. Tem levado o nome da nossa cidade, do Amazonas, de uma forma muito bacana. Arnaldo, a gente tem muito orgulho de você. Esse trabalho que você faz é muito bacana, é um trabalho realmente consistente, é um trabalho que tem bases conceituais sólidas e que só tende a crescer e ser valorizado cada vez mais. Eu agradeço a oportunidade de falar do teu programa e parabenizo pelo teu projeto. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, brother. Valeu. A Galeria La Amazonie trouxe de São Paulo uma artista que é jovem e cheia de talento e de energia. Falo da Luísa Matsushita, que ficou residente aqui em Manaus alguns dias, produzindo uma série de trabalhos exclusivos para essa inauguração. É um momento muito especial para a carreira dela e também para essa inauguração da La Amazonie. Confira a matéria. A Geina Brelas e o Valdo Garcia compraram 2 obras minhas no começo do ano. E eles tinham o sonho de abrir a galeria, que a gente está aqui agora. E aí eles me convidaram para fazer uma residência. E inicialmente eles queriam fazer de 10 dias ou um mês. Eu falei assim, nossa, eu quero 2 meses. Porque eu conheço meu tempo, eu sei que em um mês eu não ia conseguir produzir direito. E aí eu vim pra cá, fiquei... Hoje é meu dia de número 54 aqui no estado do Amazonas. E aí? Uma experiência muito bacana, né? Transformadora, maravilhosa. Essa experiência de ficar numa região que é uma região na periferia de Manaus, na beira do Tarumã, próximo do rio, que te dá um outro contato com a natureza também, de alguma forma tem influenciado essa natureza amazônica, essa imersão que você teve na natureza? Sim. Bom, para você, essa pessoa maravilhosa que veio para cá passar 2 meses pintando, focada em construir a sua arte,
e mostrar pra gente um trabalho novo e encantador. Muito obrigado.